Caros amigos, sejam bem-vindos. Eu quero fazer alguns comentários, tá, sobre a última aula, a aula que nós tratamos de álgebra linear. Tá? Nós vimos nessa aula os espaços vetoriais. Tá? E por que eles são importantes na prática? Porque nós vamos descrever o estado de um qubit, tá, como vetores em um espaço vetorial. Um bit clássico ele pode ser 0 ou 1. Tá? Um qubit, ele é um estado, tá? Num espaço vetorial. O que isso significa? Que eu tenho duas bases, uma base 0 e uma base 1. São, por exemplo, perpendiculares. O meu qubit pode estar aqui no meio em qualquer lugar. Tá? Então ele é descrito como uma combinação linear de vetores, tá? Nesse espaço vetorial. Então por isso que essa informação é tão importante para a gente poder descrever o estado físico do meu qubit. Tá? E as primeiras aplicações, os programas que nós vamos ver mais para frente, tá? Essa já é a primeira coisa que nós vamos fazer, descrever um qubit como uma combinação linear num espaço vetorial. Bom, alguns comentários, tá? Eu tratei na aula em algum momento eu falo de um espaço vetorial de funções contínuas. Tá? E eu falo, tem infinitos pontos, tal. O que aconteceu? Na hora que eu estava dando essa aula, me deu uma pequena confusão na cabeça, porque eu achei que estava fora de ordem esse local. Ele estava descrevendo espaços vetoriais e eu estava com a cabeça em base. A base desse espaço tem infinitos vetores. Nós já vamos ver o que é isso. E eu achei que estava fora de ordem, não deveria estar ali essa parte. Então, na hora que eu fui ver ali, eu me confundi. Tá? Eu não falei nada errado, mas eu deixei de falar algo muito mais certo. Então vamos lá. O espaço das funções contínuas entre 0 e 1 é um espaço vetorial. Tá tudo certo. Não tem confusão alguma com relação a isso. Tá? Quando a gente entra no assunto de bases de um espaço vetorial, aí sim entra uma questão importante. Você tem infinitas funções nesse espaço vetorial. Existe uma base, se ele é um espaço vetorial, tem que apresentar uma base. Tá? É lógico que não pode ser uma base finita. Não consigo, como combinação linear de infinitas funções, escrever qualquer outra função. Tá? Você não consegue escrever, por exemplo, a função exponencial como uma soma de um polinômio. Um polinômio que vai até o infinito não é um polinômio. Tá? Então você precisa de uma soma infinita, tá, de funções para descrever a exponencial. Tá? Então a questão é o seguinte, com relação à base, esse espaço das funções contínuas, ele tem uma base infinita, tá? Então, ele é infinito nesse sentido. Eu precisaria de infinitas funções para descrever uma função nesse espaço. Nós vamos ver isso no detalhe, mas eu acho que você já deve estar pensando em alguma coisa no sentido, poxa, descrever uma função como uma soma, como uma série infinita de combinações lineares de outras funções. Você já deve ter visto isso bastante. Vou deixar como exercício para você pensar por enquanto. Bom, ali nos subespaços vetoriais, um comentário. Tá? Ele cita uma função ali, um subespaço vetorial, o último que ele cita. Ele fala assim, é o subespaço vetorial das funções contínuas entre 0 e 1, que tem valores extremos iguais a 0. Eu acho que ele não citou à toa esse espaço, isso vai aparecer pra gente como subespaço. Tá? Eu achei estranho ele ter falado isso, mas isso... uma hora ou outra, esse subespaço vai aparecer no livro, com certeza. Tá? E aí pode ter ficado um pouco claro quando eu disse que o 0 pertencia a esse subespaço. Eu quis dizer que a função f de x igual a 0 está dentro desse subespaço. Tá? Ela é uma função contínua, ela está definida entre 0 e 1, ela é o zero desse espaço e ela também respeita as extremidades, que entre 0 e 1 ela também vale 0. Qualquer outra função que tem que ser descrita nesse espaço tem que ter essa condição de contorno. Tá? Ela vale 0 nos extremos. Bom, eu também comentei sobre transformações lineares. E no momento que nós estamos dando a aula, eu sempre tento buscar um exemplo simples. Tá? Porém, quando eu expliquei esse exemplo simples, pode ter ficado à margem por uma impressão de que essa é a única forma de ser feita.
Por exemplo, na aula eu falo, tem as transformações lineares que a gente usa para mudanças de referenciais. O que eu quis dizer com isso é mudanças de referenciais relacionadas às transformações galileanas. Tá? Então eu tenho um referencial, se eu mudar de referencial para um outro referencial inercial, as leis de Newton continuam válidas, tá? A aceleração é preservada, então a dinâmica observada nesses dois referenciais inerciais são iguais. Talvez tenha faltado a palavra inercial. Por quê? Porque eu posso mudar para um referencial que não é uma transformação linear, que é um referencial em acelerado, tá? Aí não vale as leis de Newton, tá? Aí vale uma outra mecânica, vai aparecer ali forças inerciais, forças de origens fictícias, tá? Mas que depois o Einstein viu que de fictício não tem nada e tudo é real ali. Mas esse é um assunto para física, não é um assunto para a gente. O importante é, quando eu falei transformações e referenciais, faltou a palavrinha inercial, tá? São transformações galileanas. E por que essas transformações lineares são importantes? Em termos de computação quântica, quando a gente tiver o nosso qubit interagindo, tá? Ele vai evoluir no tempo. Tá? A evolução desse sistema é dada por um operador, algo que nós vamos ver, linear. Tá? A evolução do qubit é uma transformação linear. Por quê? Você tem o seu qubit aqui. Você sabe que o seu qubit é escrito com uma composição, com uma combinação linear dos vetores da base. Para eu transformar esse qubit, eu tenho que transformar os vetores da base com uma transformação linear. A transformação no total é igual a constante vezes a transformação de uma base, mais a constante transformação da outra base. Tá? Então, essas transformações lineares, elas aparecem num operador de evolução de um sistema quântico, do nosso qubit, que é um operador unitário. Depois nós vamos ver o que é um operador unitário. Nós terminamos a aula falando de funcionais lineares, tá? E ele tem várias aplicações, ele nos permite definir produto escalar, que é algo relacionado a distâncias, probabilidades, ângulos, tá? Ortogonalidades, mas ele também permite que a gente faça operações, tá? No nosso bit quântico. Por exemplo, a inversão de bit, o bit flip, você precisa de um funcional linear. Um bit phase flip, também, que é um bit que você troca ele e muda a fase, também você precisa de um funcional linear. O phase flip, que é um outro operador que nós vamos utilizar no bit quântico, nós também precisamos do funcional linear. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Nada que foi definido nessa aula está sendo definido de maneira aleatória. Tá? Além de seguir o livro, ele tem um propósito. A aplicação vai ser imediata no nosso primeiro exemplo, que vai ser o bit quântico, que eu espero acabar logo essa parte de matemática para pôr a mão nisso de maneira prática nos simuladores. Tem alguns simuladores na internet para a gente poder mexer já com os bits quânticos. Mas não adianta eu mexer com bit quântico e você não entender a menor noção do que eu estou te falando ali. E por último, né, na próxima aula nós vamos ver um produto escalar. E ele, como eu disse, ele é fundamental para calcular probabilidades. Tá? Lembre, você tem agora um estado sendo representado num espaço vetorial. Tá? As coisas não são mais preto e branco, elas têm uma componente aqui, uma componente ali, e essas componentes vão ser traduzidas em probabilidades. Bom, se tiver dúvida, entra no grupo do Telegram lá, tem um mini grupo na descrição, e lá você pode fazer perguntas, tirar dúvidas e conversar. Tem até gente que é PhD nesse assunto aqui, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.